O valor da pensão é sempre 30%? Hoje estou vindo aqui com vocês para a gente desvendar esse mito do direito de família. Eu sou a Ingrid, sou sócia da Lemes Teixeira Advocacia, escritório especializado em direito de família e sucessões, com milhares de processos especificamente na área de alimentos. E eu posso sim ajudar você nessa sua dúvida. Então, pessoal, existem muitos mitos sobre o direito de família que rodam por aí. Mas hoje vamos especificamente falar sobre essa questão. A pensão é sempre 30% do salário mínimo ou 30% do ganho do alimentante? Não. Existe uma maneira correta de a gente calcular a pensão no seu caso concreto. Vou te explicar aqui como que realiza o cálculo, mas cada caso é um caso. Se você tiver com mais dúvidas sobre a situação, chame a gente que a gente continua essa conversa, tá? Então, pessoal, existem muitos mitos sobre o direito de família que rodam por aí, mas hoje vamos especificamente falar sobre essa questão. A pensão é sempre 30% do salário mínimo ou 30% do ganho do alimentante? Não. Existe uma maneira correta de a gente calcular a pensão no seu caso concreto. Para calcular a pensão no caso concreto, é analisado 3 pontos principais. Primeiramente, vou explicar alguns termos que a gente vai usar durante esse vídeo. Alimentante é quem paga a pensão. Alimentado é quem recebe a pensão, tá? Então, o primeiro requisito é quanto o alimentado necessita. A gente primeiro faz uma análise de quanto esse alimentado gasta no mês, tá? Contudo, tá, gente? É questão de alimento, questão de farmácia, saúde, roupa, vestuário, temos que olhar também escola, plano de saúde, aluguel, internet, água, luz, tudo isso é colocado numa planilha para a gente verificar o cálculo exato de quanto que essa pessoa gasta por mês. Baseando nesse cálculo, a gente passa para os outros 2 critérios. Segundo critério, a capacidade do alimentante. A pessoa que paga tem que ter uma capacidade comprovada também. É claro que nenhuma pensão alimentícia vai acarretar no descumprimento pela parte do alimentante, uma vez que ele não tenha condições nenhumas de pagar. E também a gente não pode acabar com o sustento do alimentante, dele mesmo, da sua sobrevivência, da sua subsistência, para que realize o pagamento da pensão. Porque essa pessoa também tem que ter seu subsistento para gerar mais valores para pagar a pensão pro alimentado, tá? Então é analisado a capacidade desse alimentante. Como que é analisado? Se trabalha ou não, se tem uma renda fixa ou não, como essa renda como essa remuneração é paga para o alimentante, como é a situação dele de emprego, se ele é autônomo, se ele tem um emprego em carteira, se ele tem bicos, se ele é totalmente desempregado. Então a gente tem que analisar a capacidade. Também envolve outras questões como é a vida desse alimentante, se ele tem outros filhos, outra família, se ele tem outros custos fixos. Então é analisado toda essa questão da capacidade do alimentante em oferecer alimentos. E o terceiro ponto é a proporcionalidade. Cada pai tem uma proporção com relação ao pagamento da pensão dos filhos, tá? Não quer dizer que eu, tendo o domicílio da minha criança, que o outro pai vai pagar 100% dos custos. Não. E também não quer dizer que os custos são divididos 50-50. Também não. Porque vocês entendem que isso não é justo, vamos dizer assim? Se a pessoa recebe mais, ela tem que arcar com mais dos custos. Se ela recebe menos, ela vai acabar arcando com menos dos custos. Então, é tudo calculado proporcionalmente com relação ao rendimento de ambos os pais daquela criança. Então, se um dos pais ganha 70% a mais do que o outro, ele vai arcar com 70% a mais dos custos que o outro, tá? Então, é analisado a proporcionalidade. Você, como alimentante, você não tem que arcar com 100% dos custos do seu filho, e você, como a pessoa que tem o domicílio da criança, também não tem que arcar com 100% dos custos. E também os custos não são divididos 50-50. É analisado caso a caso, tá? Ingrid, o alimentante é desempregado, como é que eu faço? Temos um outro vídeo aqui no canal, a gente vai deixar na legenda, mas já resumindo.
Não quer dizer que a pessoa é desempregada, que ela não tem a obrigação de pagar alimentos, tá? É fixado sim os alimentos, que é o mínimo que o judiciário hoje fixa, tá? E aí vem o famoso mito. E aí, é sempre 30% do salário mínimo ou 30% do líquido da pessoa ou do bruto? Não, depende de cada caso. Quando a pessoa é desempregada, o mínimo que é fixado hoje no judiciário é os 30% do salário mínimo. Então, se você está recebendo menos que isso, corra atrás dos seus direitos, porque você está recebendo menos do que o mínimo que o judiciário hoje fixa, tá? Se você está recebendo exatamente 30% do salário mínimo, tem que ser analisado o caso seu concreto. Hoje, o judiciário coloca 30% do salário mínimo em caso que o alimentante não tem emprego nenhum, que é uma pessoa que não tem um salário fixo, uma pessoa que está desempregada. Ele fixa 30% do salário mínimo. Agora, uma pessoa que é autônoma, uma pessoa que tem bicos, uma pessoa que trabalha de carteira assinada, e esse valor é muito baixo para ser calculado. Claro que cada caso é um caso, mas o seu caso deve ser analisado com mais cuidado, porque 30% do salário mínimo é o mínimo do que se paga. Hoje, cada caso o juiz fixa de uma maneira. Na maioria das vezes a gente prefere que fixe na questão do salário mínimo, tá? Então preste muita atenção no seu caso de como está fixado. Por que sempre fixar em cima de salário mínimo? Porque quando o salário atualizar, a sua pensão atualiza junto. E outra questão, se o seu processo está fixado no valor da remuneração do alimentante, preste muita atenção no seu caso. Porque se o alimentante ficar desempregado, 30% de nada é nada. Então a gente tem que regularizar essa situação para que você não corra esse risco também. Então, se você está nessa situação ou conhece alguém que está na situação, quer saber mais sobre o seu caso concreto, tem alguma outra dúvida que eu não mencionei aqui no vídeo, deixa nos comentários, entre em contato com a gente no WhatsApp, que a gente está à disposição para solucionar e te ajudar nessa situação.